Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Se tem algo que precisamos nos atentar é quanto ao perigo da falsa religião. Acredito fortemente que adotar o hábito da oração e do estudo diário da palavra podem transformar o caráter de qualquer pessoa. Quando entregamos nossa vida a Deus e reconhecemos o Senhor como nosso Pai Celestial, assumimos um compromisso de passar a vida em processo de santificação, ou seja, temos a responsabilidade de buscar compreender a lei do Senhor e implementá-la na forma de atitudes práticas em nossa vida. Por exemplo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era maledicente não fala mais mal dos outros. Enfim, quanto mais estudamos a lei, mais percebemos o quanto estamos distantes de cumpri-la fielmente. A obediência aos mandamentos não se trata de um conjunto de rituais exteriores, mas sim constitui uma mudança de comportamento que começa de dentro para fora. A palavra que estudaremos hoje adverte contra a exterioridade da religião, aquela que é vazia e que não transforma caráter. Capítulo 7. A inutilidade da falsa religião. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter lhes falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. A minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. E arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne de vocês mesmos. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje,
Eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os seus montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou a sua ira. Olha que interessante, Jeremias foi instruído a ficar na porta do templo, exortando para que os israelitas corrigissem sua conduta e suas ações, e para não acreditarem nas palavras enganosas dos que diziam que aquele era o templo do Senhor. Naquela época havia apenas um templo para adoração, mas hoje em dia temos uma infinidade de templos e igrejas, onde supostamente podemos ir para louvar a Deus. Assim como existem as coisas verdadeiras, também existem as falsas. Creio que aqui podemos aprender duas lições. A primeira, quanto ao cuidado que devemos ter ao selecionar uma igreja ou templo para louvar a Deus. Nem toda comunidade de fé é saudável e propaga a palavra verdadeira. Busque orientação junto ao Espírito Santo, antes de passar a frequentar uma determinada religião ou denominação. Nem todos aqueles que dizem falar em nome do Senhor realmente têm autoridade para ministrar em seu nome. A segunda lição é quanto à transformação do caráter. Naquela época, o povo praticava o roubo, adultério, juravam falsamente, seguiam outros deuses, depois iam oferecer sacrifícios no templo do Senhor. De nada adianta aquele que vai à igreja, assiste à missa ou ao culto e quando retorna continua praticando as mesmas coisas erradas. A verdadeira religião não é praticada na igreja, mas sim na vida. E é em nossas atitudes e palavras que as pessoas reconhecem se somos falsos ou verdadeiros na fé que professamos. Versículo 30. O Vale da Matança. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete, ou vale de Ben-Rinom, mas vale da matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e alegria, às vozes do noivo e da noiva, das cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois essa terra se tornará um deserto. Sempre que vejo a menção do sacrifício dos próprios filhos, fico imaginando quão primitiva era a sociedade daquela época. Sacrificar animais já demonstra o quanto eles eram primitivos, mas oferecer em holocausto os próprios filhos realmente representa um nível inimaginável na escala da perversidade humana. Mais do que repudiar e achar absurda essa prática, creio que devemos refletir como esse ensinamento pode ser aplicado hoje em nossas vidas. Costumo dizer que tudo aquilo que era feito fisicamente também deve ser considerado do ponto de vista espiritual. Hoje não entregamos a vida de nossos filhos a nenhum deus pagão, mas podemos estar oferecendo-os em sacrifício a outros deuses, como o trabalho, as distrações, os amigos e outras situações que nos impeçam de oferecer a nossos filhos o melhor do nosso tempo e da nossa atenção. Temos vivido cada vez mais o problema das gerações fracas, que tem surgido por conta das facilidades do mundo moderno. Mas esquecemos que nós, como pais, temos a responsabilidade de amar, cuidar, ensinar e proteger nossos filhos, independente de outras demandas que tenhamos para atender. O sacrifício dos filhos talvez seja tão comum hoje como era naquela época. A diferença é que eles permanecem vivos fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente podem estar mortos. Capítulo 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que lhes amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados,
Antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é feita uma pequena menção ao castigo aplicado àqueles que se dedicavam às práticas pagãs e ao ocultismo. Mesmo após a sua morte, seriam desonrados por conta de sua idolatria. Versículo 4. O pecado do povo e o seu castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor: quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com um ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha. Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes quanto os profetas. Todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, como não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se. Fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar essa terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês, e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda essa terra. O Senhor não está em Sião. Não se acha mais ali o seu rei. Por que eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Vemos a indignação do Senhor quanto à obstinação de seu povo em não se voltar para o seu Deus. Eles se desviavam e permaneciam desviados, não importando quantos profetas fossem enviados para exortá-los. Sempre digo que Deus não tem problema com os nossos erros, mas tem problema com a nossa falta de arrependimento. O Senhor se revoltava contra aqueles que se diziam mestres da lei, mas que usavam a pena dos escribas para propagar mentiras. Que deixemos de lado o orgulho e nos entreguemos de coração ao arrependimento, enquanto ainda se pode encontrar Deus. Eu te espero no capítulo 9.